muito boa noite para você. No Entrevista Coletiva de hoje, a gente vai falar sobre a fome que se agravou aqui no país, né? E o trabalho também da maior rede de banco de alimentos da América Latina. O Mesa Brasil vai aumentar a área de atuação aqui no estado. Eu vou conversar então com a nutricionista e coordenadora do programa aqui em Minas Gerais, Luciana Vaccari. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Luciana, seja muito bem-vinda. O Murilo Rocha, também diretor de jornalismo, está aqui com a gente. Vamos bater um papo então, né? Luciana, o relatório anual da ONU aponta que a fome aumentou aqui no país, né? O que esses dados trazem para a gente? Bom, esses dados, eles mostram que, na verdade, essa fome, né, essa insegurança alimentar já vinha numa crescente desde 2018, 2019, e a pandemia agravou esses números, né? Então, hoje, aqui no Brasil, de acordo com a pesquisa da ONU, né, da FAO e a pesquisa da Rede Pensan, mais de 50% da população brasileira está em algum grau de insegurança alimentar. Que é o que? Esses graus, né? São diferentes níveis da situação de acesso ao alimento. Então, por exemplo, uma família que está numa situação de insegurança alimentar leve é aquela família que até tem o alimento ali naquele momento, mas tem o receio de não ter aquele alimento na próxima semana ou até o final do mês, ou então já passa por alguma restrição a nível qualitativo daquela alimentação. Então, se ela fazia refeições, né, as grandes refeições com carnes, com algum outro tipo de proteína, com essa restrição e com o aumento dos preços, ela já não tem mais o acesso a esse alimento que normalmente tinha, né? A insegurança alimentar moderada é quando há uma restrição na quantidade também, além da qualidade do alimento, na quantidade de alimentos que os adultos normalmente consumiriam. E a insegurança alimentar grave é a fome, propriamente dita, onde crianças e adultos daquela família têm a restrição, tanto em qualidade quanto em quantidade. Então, esses números eles são muito graves mesmo, e a gente tem visto aí na nossa realidade do Mesa Brasil, inclusive, nós tivemos um aumento muito importante da procura de entidades sociais e das pessoas por busca de doações, né, de alimentos. Então, é uma realidade que a gente vivencia no dia a dia. Luciana, antes de a gente entrar no programa especificamente, que é promovido pelo SESC, né? Eu queria que você falasse um pouco mais desse cenário da fome. São mais pessoas passando fome no Brasil, ou as pessoas que passam fome estão numa situação, vamos dizer, mais grave, a segurança alimentar mais grave, ou são as duas coisas? São as duas coisas. Nós observamos um aumento tanto na quantidade de pessoas, né, que antes viviam em situação de segurança alimentar e hoje estão em insegurança alimentar, e nós tivemos um aumento também significativo no número de pessoas em insegurança alimentar grave. Dentre esses inseguros, a insegurança alimentar grave, que é a fome, né, propriamente dita. É um fenômeno nacional. É um fenômeno nacional. Na verdade, houve um aumento da insegurança alimentar no mundo, mas o Brasil ele sofreu muito, né, e hoje a gente observa muito também pela questão do preço dos alimentos. E a gente não costuma pensar muito nos impactos disso daqui a 10, 20, 30 anos, né? A falta desses alimentos, né, escassez de alimentos em casa, pode trazer que consequências? Especialmente quando a gente fala das crianças, né, que serão os adultos do futuro. Sim, as últimas pesquisas, né, mostraram que cerca de 50% das famílias em insegurança alimentar em qualquer um dos graus, apresenta pelo menos uma criança de até 5 anos de idade. Então, ou seja, né, desses 50% de todos esses lares em insegurança alimentar, tem uma criança. E as consequências são graves, né? A gente observa que criança que passa por restrição alimentar, restrição nutricional durante a fase da infância, ela vai apresentar sérias consequências cognitivas, intelectuais, né, de desenvolvimento mesmo ao longo da vida. E às vezes essas restrições alimentares são restrições a nível também qualitativo, no sentido de não ter acesso a alimentos como frutas, verduras, né, proteínas, laticínios, e a falta desses alimentos também pode gerar uma obesidade.
por exemplo, porque aí eles vão fazer um consumo de alimentos mais ricos em farinhas, né, e outros alimentos ultraprocessados. Então, são crianças que vão apresentar obesidade, mas que estarão desnutridas, no ponto de vista de carências nutricionais. Então, anemias, deficiências de vitaminas. Então, assim, existe a consequência ali, assim, durante a infância, mas a longo prazo também a gente observa um aumento do risco de doenças cardiovasculares, diabetes, pressão, né, hipertensão arterial. Então, realmente, assim, é muito grave e a gente precisa cuidar mesmo da alimentação dessas crianças. Esse ponto que você falou é interessante, porque tem muitas pessoas que não têm acesso realmente a todas as refeições, né? Tem que escolher ali um momento para comer, enfim, depende então da boa vontade de alguém. Mas tem famílias que conseguem realizar essas 3 refeições, mas de forma, vamos dizer, precária. Qual que seria essa dieta ideal? Assim, que você falou de alguns alimentos, tem pessoas às vezes muito à base de farinha, de alimentos ultraprocessados, enfim. Qual que seria essa dieta ideal para uma família? Isso. Existe no Brasil hoje um guia alimentar para a população brasileira que apresenta para nós que alimentos in natura ou minimamente processados têm que ser a base da nossa alimentação. Então, é uma alimentação simples, né? Com frutas, com verduras, com legumes, um consumo moderado de proteínas, né? Minimamente processados, a gente diz, são cereais mesmo. Então, um arroz, um feijão, né? E a gente tem perdido esse hábito aqui no Brasil de consumir o arroz com feijão. Então, assim, uma dieta ideal, equilibrada, né? Que tenha esses alimentos in natura minimamente processados como a base, né? E assim, com menos ultraprocessados. E às vezes a gente sabe, esses alimentos ultraprocessados são os industrializados que a gente encontra nos supermercados. Então, biscoitos recheados, né? Um refrigerante, às vezes um suco ali de caixinha. E que às vezes, por desconhecimento também, a gente observa isso, que às vezes a família, se tem o acesso a esse tipo de alimentação, às vezes eles escolhem, por exemplo, um suco de caixinha e não sabe do mal que aquele suco pode fazer para a saúde, né? Então, é isso. A alimentação ideal, a alimentação balanceada é aquela que é simples, que está ali, né, na base, Sim. na natureza, e que a gente realmente não tem que inventar. Eu falo que não existe alimento milagroso, não existe alimento, né, que é o melhor para nós. É a gente fazer essa refeição contendo todos esses E a situação, né, de muitas famílias em insegurança alimentar é tão precária que às vezes as pessoas não têm a água potável para cozinhar, não têm o gás de cozinha. Então elas acabam até optando também pelos ultraprocessados porque são mais baratos e porque elas conseguem então, né, consumir sem precisar de muitos recursos, vamos dizer assim, né? Então as pessoas acabam optando, em vez de um macarrão, eu opto pelo macarrão instantâneo e por aí vai, né? E muitas vezes há a substituição da proteína, como você disse, né? Qual é a substituição, que pode ser saudável nesse sentido? Na verdade, assim, a gente tem, substituindo a proteína, a carne mesmo, a gente pode utilizar o ovo, por exemplo. Se for para a gente pegar uma proteína vegetal, a gente tem outras opções também, né? Mas não tão acessíveis. A gente tem o grão de bico, que é um pouco mais caro, mas o feijão é uma boa fonte, né? Então, assim, a gente tem algumas proteínas animais que são mais acessíveis também, então uma sardinha, a questão toda é o acesso mesmo, né? A gente sabe que tem populações que moram em desertos alimentares, digamos assim, que até mesmo para poder comprar esses alimentos, né, é mais difícil esse acesso. Então, realmente, assim, a gente precisa dar o acesso a essas pessoas, dar o conhecimento e dar o acesso para que essas pessoas saibam escolher o melhor alimento para elas. Aqui em Minas há algum desertos alimentares? Sim, nós temos desertos alimentares em regiões principalmente do Jequitinhonha, pensando na parte, né, mais do interior. Mas, por exemplo, aqui na região metropolitana nós temos também algumas ocupações que as pessoas, né, as famílias moram em regiões afastadas, né, foram ocupações de terra mesmo, mas que realmente existem as famílias, elas estão ali e a gente não pode fechar os olhos para elas, né? Então, elas a gente considera como desertos alimentares, porque realmente não tem um estabelecimento ali comercial,
né, para que elas possam fazer a compra, e o que a gente incentiva é a própria produção local. Então vamos produzir uma horta, né, vamos fazer alguma criação ali, né, de algo que é possível para eles realmente conseguirem produzir e se alimentar. E o Mesa Brasil está completando agora 20 anos, né? Mas a gente vai fazer um breve intervalo aqui no Entrevista Coletiva. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para explicar como as pessoas podem ter acesso a esse programa e como elas podem doar também. Já, já. Estamos de volta com o Entrevista Coletiva. O nosso papo de hoje é sobre a fome aqui no país e o programa que tem ajudado brasileiros em vulnerabilidade há 20 anos. Luciana, vamos voltar então explicando como é que funciona, né, o Mesa Brasil, que está há tanto tempo, é um dos maiores programas, o maior da América Latina, né? Isso, o Mesa Brasil, ele é um programa do SESC e é um programa de segurança alimentar e nutricional. Ele foi criado em 1994 como um projeto no SESC de São Paulo e a partir de 2003 ele se tornou um programa a nível nacional e foi implantado aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, desde então, 2003. Esse ano nós completamos 20 anos. Nós somos reconhecidos como a maior rede de bancos de alimentos da América Latina. Existe a Global Food Bank Network que deu essa certificação para nós. E o nosso trabalho, ele basicamente, né, é fazer essa ponte, a logística, identificar locais onde há desperdício de alimentos, principalmente, e retirar esses alimentos e levar para entidades sociais cadastradas. Então nós fazemos essa ponte. E os nossos parceiros doadores, né, são normalmente supermercados, produtores rurais, indústrias de alimentos, que tem ali algum alimento para ser doado. Muito da questão estética, pensando em produtores rurais, por exemplo, aqueles alimentos que têm algum defeito aparente, esteticamente está fora do padrão, mas que tem todo o valor nutricional mantido e que pode ser consumido. Então a gente faz essa identificação desses locais e repassa para as entidades sociais. Essa é a nossa missão, o nosso maior objetivo, mas hoje, assim, pelo nosso reconhecimento, 20 anos do nosso trabalho, também nós temos sido convidados a participar desses eventos que tem a entrada como o ingresso solidário, que a pessoa entra e leva 1 quilo de alimento. Então também nós temos recebido esses alimentos de doação e repassado para as entidades sociais. Vocês fazem a ponte, é isso? Assim, vocês fazem essa parte logística também de levar até essas organizações, ou elas buscam em algum lugar que vocês recebem esses alimentos? Isso. Em algumas ocasiões a gente leva para essas entidades, mas normalmente nós levamos para a nossa unidade. Nós estamos aqui, né, em Belo Horizonte, nós temos uma unidade aqui em BH, mas nós temos outras 3 unidades no estado, que é Juiz de Fora, Montes Claros e Uberlândia, e em dezembro está para inaugurar. São as unidades do SESC. As unidades do SESC Mesa Brasil. Onde nós temos a equipe própria formada por nutricionistas, assistentes sociais, pessoas responsáveis pela logística. Então, nesses pontos que a gente define onde vão ser coletados esses alimentos, e esses alimentos são levados para essas unidades fixas. Agora você falou de alimentos com aspecto, às vezes, né? A gente vê muito isso, verduras e frutas que são perecíveis, né? Perdem muito rápido, né? E às vezes as pessoas têm preconceitos de adquirir esses alimentos e tal, e os próprios produtores descartam, né? Isso. Mas hoje já há iniciativas super interessantes no Brasil, comida feia, né? Assim, algumas coisas assim que vendem, né? Inclusive restaurantes que aproveitam muito isso. Isso aqui em Minas Gerais é uma realidade também? É uma realidade também. Nós temos observado cada vez mais na gastronomia a utilização dessas partes não convencionais dos alimentos também, né? Cascas, talos, sementes, e esse aproveitamento mesmo desses alimentos que estão fora do padrão que a gente fala, né? Nós, enquanto clientes, nós somos muito exigentes. Então, já existem essas iniciativas, existem também outras, porque o Mesa Brasil recebe doações de alimentos próximos da data de validade. Então, hoje a gente vê também alguns estabelecimentos comerciais vendendo um pouco mais barato esses alimentos próximos da data de validade. Então, existe sim essa mobilização, né, para reduzir o desperdício de alimentos. E o programa, ele produz também cartilhas, né, para cozinha econômica, né, assim, para a gente poder montar refeições que sejam econômicas. O que é isso? Como que funciona?
Isso, uma das nossas vertentes, né, do trabalho do mês são as ações educativas. Realmente para levar essas informações para o nosso público atendido de que é possível ter o acesso a uma alimentação de qualidade, que a gente pode aproveitar integralmente esses alimentos utilizando essas partes não convencionais, que a gente pode reaproveitar alimentos. Então, por exemplo, você fez um almoço e sobrou um arroz, então o que eu posso fazer com esse arroz no jantar, né? Então a gente ensina principalmente os manipuladores de alimentos dessas entidades sociais que a gente atende a reaproveitar, evitar o desperdício e aumentar o valor nutricional das preparações, porque a gente sabe que muitas vezes essas partes não convencionais têm mais valor nutricional do que a própria polpa. Né? Então, e por desconhecimento a gente acaba não aproveitando. Né? Eu falo que as próprias cartilhas de receitas antigas, os livros de receitas, estimulavam o desperdício. A gente via receitas que tinha couve, por exemplo, o primeiro passo lá é lave a couve, tire o talo e descarte. E não, a gente pode aproveitar o talo da couve para várias outras preparações, né? Sim. Então, essas ações educativas que o Mesa Brasil desenvolve é um grande diferencial do nosso trabalho. Do ovo tinha muito isso, né? A gente utilizava a gema, descartava a clara, ou então fazia claras em neve, não tinha o que fazer com a gema, né? Isso. E a orientação era o descarte, né? Isso ficou culturalmente enraizado. Culturalmente. Né? E é muito difícil, assim, a gente conseguir mudar essa cultura mesmo, porque o desperdício, ele sempre foi incentivado. E a gastronomia, a gente percebia isso. As pessoas... quando ia num restaurante que era oferecido algo com casca, com semente, né, existia esse preconceito mesmo, então, mas hoje tem mudado. Agora, Luciana, eu queria uma opinião sua. Claro que o maior problema da fome no Brasil é a questão da desigualdade social, né, a questão econômica. É o grande pano de fundo, as pessoas não têm dinheiro, a maioria delas, para adquirir produtos. Mas a gente pode falar que também há uma grande deseducação alimentar no Brasil e aí em todas as classes. A gente vê até que a população brasileira está se tornando mais obesa, né? Crianças mais obesas mais cedo, enfim, há um percentual maior de pessoas obesas no Brasil. Há essa deseducação, você percebe isso? E como reverter isso? Teria que ter uma disciplina na escola para falar sobre educação alimentar? Sim, a gente percebe que há uma grande falta de informação em relação à alimentação. E isso pode sim ter afetado alguns números de principalmente obesidade, situação, né, de saúde dessas pessoas. Saiu um estudo recente que mostra que mais de 80% das crianças já acessaram algum tipo de alimento ultraprocessado, que é o que realmente assim, precisa ser evitado. Então, e muitas vezes por desconhecimento dos pais, né, porque a criança ela não tem o poder ali de escolha. Então, o que a gente observa hoje é que quando a gente leva um alimento, pensando muito no Mesa Brasil, no nosso trabalho também, a gente leva o alimento e a gente leva a ação educativa para realmente mostrar que esse alimento aqui é ele que tem o valor nutricional adequado para a sua saúde, ele pode ser aproveitado dessa maneira, ele pode ser preparado, pensando no ponto de vista da técnica dietética, dessa forma para não perder nutrientes, ou então você não precisa adicionar açúcar, você não precisa adicionar outros ingredientes, que isso vai atrasar o seu desenvolvimento, vai atrapalhar a sua saúde. Então, de fato, a gente precisa aumentar as ações educativas, a gente precisa falar mais, incluir mais, né, principalmente nas escolas. A gente estava conversando aqui sobre essa questão das crianças, né? Eu acredito que você colocar disciplina sobre alimentação saudável para as crianças, a gente vai ter um resultado muito positivo. Até os 7 anos de idade é onde forma os hábitos alimentares dessas crianças, né? Então a gente precisa realmente trazer isso para elas, trabalhar isso com elas para a gente ter essa efetividade. Só aproveitar a sua presença aqui até para você fazer essa distinção, muita gente nos assistindo, uma coisa didática. Alimentos processados para ultraprocessados, qual que é a diferença? Isso. O Guia Alimentar, ele dividiu em relação aos
ao nível de processamento desses alimentos. Então, o in natura e minimamente processado é aquele que vem basicamente da natureza. O processado é quando a gente precisa adicionar minimamente algum ingrediente ali, por exemplo, um queijo, ainda que a gente pegou o leite e adicionou algum ingrediente ali. Então, poucos ingredientes adicionados para que a gente pudesse consumir aquele produto. E o ultraprocessado é aquele onde muitos ingredientes da indústria alimentícia precisam ser adicionados ali para dar o sabor, para dar a coloração, para dar a textura. E muitos desses aditivos alimentares que a gente chama que são prejudiciais para a saúde. Né? A gente vê corantes, emulsificantes, conservantes, e que isso, principalmente para a criança, pode hiperestimular essa criança. A gente vê, assim, muitos problemas que esses aditivos alimentares podem trazer para as crianças e para os adultos também. Alguns até cancerígenos, né? Alguns cancerígenos, sim. Pois é, a nossa legislação poderia ser um pouco mais rigorosa com isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Né? A gente vê em outros países, o Chile já tem uma rotulagem muito bem específica para isso, mostrando os malefícios desses aditivos. E, na verdade, eu acho que a gente pode até pensar além, né, de não adicionar esses alimentos. Proibir, né? Alguns itens ali, né? Alguns ingredientes. A gente vê, assim, o movimento de colocar no rótulo para informar que aquele aditivo, aquele ingrediente faz mal ou é nocivo, mas na verdade eu acho que a gente poderia realmente ser um pouco mais exigente e realmente tirar esses aditivos dela. As hortas comunitárias são um caminho também nessa educação, para essa cultura? Sim, com certeza. E para tudo, assim, as hortas, elas dão acesso às pessoas, falando também das crianças. As crianças, quando são envolvidas no processo da horta, de plantar, de regar, de colher, elas melhoram o hábito alimentar, porque elas incentivam, né? Quando a criança, ela participa desse processo, tanto do plantio quanto do preparo, elas se sentem mais estimuladas a realmente a provar aquele alimento. E já que nós estamos falando das crianças, né, a gente sabe que a proximidade das férias é uma preocupação para muitas famílias, porque algumas crianças conseguem se alimentar apenas no ambiente escolar, né? Nesse período existem ações, né, para as férias mesmo escolares, que a gente sabe que é um período em que muitas crianças acabam sofrendo ainda mais com a insegurança alimentar e até com a fome mesmo. Né? Isso. Nós desenvolvemos um projeto dentro do SESC, no Mesa Brasil, que chama Projeto Férias Sem Fome. E esse projeto, ele nasceu de uma percepção nossa, né, da equipe de nutrição, que visita as entidades sociais, as creches, as instituições que acolhem ali as crianças, principalmente da educação infantil. E a gente fazia um trabalho de avaliação antropométrica, que é pesar, medir, né, e ver a avaliação, o avanço dessas crianças. E quando a gente fazia essa medição na segunda-feira, por exemplo, a gente já percebia uma diferença em relação à semana anterior. E a gente, né, falou, gente, mas por quê? Será que é só mesmo só restrição alimentar dentro de casa, num sábado e no domingo, é capaz de fazer essa restrição de peso, né? E a gente via as crianças com menos energia. E então a gente, né, pensou, poxa, se 2 dias já causa esse prejuízo na saúde da criança, imagine 30 dias, né, sem a alimentação escolar, que a gente sabe que é um dos pilares para a segurança alimentar dessas crianças. Então, esse projeto ele foi desenvolvido e nós fazemos um levantamento com todas as creches que nós atendemos, para que elas repassem para a gente a informação das crianças que vocês têm aí na instituição, quais delas estão em alguma situação de insegurança alimentar. Então, a gente consegue fazer esse mapeamento dessas famílias e, com esses dados, nós conseguimos fazer a captação de doações e doadores para que, uma semana antes dessas crianças entrarem de férias, elas levam esses alimentos, essas doações para dentro de casa. Então, nós realizamos isso no ano passado, foi o nosso primeiro projeto piloto. E agora, assim, o SESC adotou o projeto e se tornou uma campanha permanente. E a gente vê a diferença, né, que tem feito na vida
dessas crianças, porque férias é sinônimo de alegria, de descanso, né, de lazer. E o que a gente observou é que férias, na verdade, principalmente para os pais dessas crianças, era de preocupação, realmente, do que fazer com as crianças em casa e o que ofertar de alimentação para elas. Muito triste, né? Agora, Luciana, quem está nos assistindo aqui quer participar do programa, quer doar alimentos, pode ser individualmente, só empresas, ou quem quer participar até como voluntário também, quer ajudar nessa coleta, como que faz? Sim, para quem quiser ser doador do programa Mesa Brasil, qualquer pessoa pode doar, né? Então, assim, pessoas físicas, se quiserem, pode levar em alguma unidade do Mesa Brasil ou do SESC aqui no estado, qualquer tipo de alimento não perecível dentro da data de validade. Se for empresa, é só entrar em contato com a gente, que a gente pode agendar essa coleta. A gente faz reuniões, treinamentos para mostrar quais são os alimentos que nós pegamos, porque a gente pega só alimento próprio para consumo, nós não pegamos nada que não esteja, né, com as condições adequadas. E em relação ao trabalho voluntário também, a gente tem recebido, principalmente para nos apoiar nesses grandes eventos. Às vezes chega a doação de alimento, a gente precisa montar as cestas básicas, os kits de alimentos, então a gente chama esses voluntários para dar o apoio. Então é só entrar em contato com qualquer uma das unidades do Mesa Brasil no estado, que a gente faz esse cadastro. Lembrando que agora vamos ter então também, né, uma sede lá no Vale do Jequitinhonha. Isso, na cidade de Teófilo Otoni. Obrigada, Luciana, pela participação aqui com a gente. Murilo, obrigada também pela participação mais uma vez. O Entrevista Coletiva de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência. Uma ótima noite e até sábado que vem.